Meus irmãos e irmãs, convido a vocês a abrirem a Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 4, para nós fazermos aqui uma reflexão na palavra de Deus no que diz respeito à vida nova em Cristo Jesus. Visto que muitos que receberam a Cristo ainda andam na vida antiga, nos seus antigos pecados. Mas a palavra de Deus, ela nos traz o ensinamento, nos mostrando que nós somos uma nova criatura. Portanto, nós precisamos renunciar às obras do homem velho com os seus feitos e nos revestir do novo, pois fomos criados uma nova criatura, à imagem e semelhança do Criador. Aqui a palavra de Deus em Efésios 4, verso 17, diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alineados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Veja bem que nesse primeiro ponto, a palavra está nos exortando que a não andarmos como andam os demais gentios, na futilidade dos pensamentos, porque eles têm o seu entendimento entenebrecido. Eles estão separados da vida com Deus. Então, aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não têm uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, na moral da lei de Deus, elas vivem uma vida dissoluta, uma vida de trevas. E o pior de tudo isso é que muitos cristãos acompanham esse ritmo de vida desenfreado. E aqui a palavra de Deus está dizendo: muitos tornaram-se insensíveis. Porque à medida que a pessoa vai se entregando à prática do erro, ela vai perdendo a sensibilidade daquilo que é certo e daquilo que é errado. E ela já passa a achar tudo certo, que não tem mais problema nisso ou naquilo. Então nós precisamos entender aqui que a palavra está sendo dirigida para a Igreja de Deus, para a comunidade dos crentes. E não é de se admirar que muitos tinham crido no Senhor Jesus Cristo, tinham recebido o batismo e ainda assim estavam andando como os gentios andam, na ignorância, no pecado. E então a palavra vem e diz a partir do verso 20: Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente ouviste como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover do vosso modo de vida anterior o homem velho que se corrompe a sabor das concupiscências enganosas e renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente e revestivos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Então observe, irmãos, que é preciso que nós venhamos remover o modo de vida anterior. Porque quando a pessoa recebe o Evangelho, ele está vivendo um estilo de vida, com vícios, paixões que o dominam. Então observe que essa pessoa recebe o Evangelho, ela crê no Evangelho, ela abraça essa causa, porque fé, emuná, significa agarrar com firmeza. Então essa pessoa ela abraça a fé,
mas ela ainda continua vivendo naquele estilo de vida anterior. E aqui o Espírito de Deus está nos exortando que é preciso remover o modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe a sabor das paixões enganosas, das concupiscências enganosas, e renovar-se pela transformação espiritual da mente. Então é preciso renovar. É preciso que nós nos esforcemos a entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Nós precisamos nos revestir do homem novo, criado segundo Deus na justiça, na santidade e na verdade. Quando lemos a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, a palavra diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus, Ele nos deu, a nós que anunciamos a palavra, o ministério de reconciliação. E a mensagem é: reconciliar-vos já. Aquele que está na inimizade com Deus, faça as pazes, reconcilie-se com Deus por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor. E seja uma nova criatura. E a partir desse momento que você se torna uma nova criatura por meio do batismo, observe que pela graça somos salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados por Deus para as boas obras. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas é preciso que ao passo que a pessoa crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele receba o batismo. E quando a pessoa é imergido nas águas do batismo ali, a água é apenas um símbolo, porque a pessoa é imergida na morte de Jesus, Romanos capítulo 6. Então, quando a pessoa ela é imergida na morte de Jesus, simboliza ali a morte do homem velho com os seus pecados. E quando a pessoa ela sobe das águas, simboliza a ressurreição de Cristo, a ressurreição nossa com Cristo para uma nova vida. É o que nós vemos aqui em Romanos 6, verso 3, que diz assim: ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. E aqui o verso 6 diz assim: sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Então, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, o seu corpo carnal, o corpo do pecado foi destruído, porque o pecado está na carne. Então, quando nós somos crucificados com Cristo, o corpo do pecado é destruído. E quando nós somos sepultados na morte dele pelo batismo, nós ressuscitamos para uma vida nova. Porque quem morreu para o pecado não está debaixo da lei, porque a lei condena o pecado. Então nós nascemos de novo para uma vida nova, uma vida no Espírito. Então observe que aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim: Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para sermos uma nova criatura. Ou seja, ele ressuscitou para nos declarar justos diante de Deus. Então, o que nós precisamos é colocar em prática.
e viver essa vida nova. Porque o que a palavra de Deus está nos orientando aqui em Efésios 4, verso 25? Por isso abandonai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha sobre a vossa ira, o sol não se ponha sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então o que é viver uma vida nova? É abandonar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Irar e não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a ira, ou seja, o ser humano ele tem suas falhas, nós ficamos irados, nós ficamos magoados, mas nós não podemos deixar o sol se pôr, porque é um ciclo. O sol se põe, está amanhecendo um novo dia. Na lógica da palavra de Deus, é uma tarde e uma manhã. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Você não pode dormir, ir para a sua cama para você dormir. Você não pode deixar o sol se pôr, nesse sentido. Passar um dia e vir outro dia você está alimentando uma ira, uma mágoa. Então, irar é algo que pode acontecer conosco, mas nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque quando nós fazemos isso, nós damos lugar ao diabo. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre os nossos problemas. Nós precisamos pedir perdão a Deus e resolver a situação o mais rápido possível para não dar lugar para o diabo. Então, renovar-se pela transformação espiritual da nossa mente é revestir-se do novo, que foi criado à imagem de Deus, em justiça, santidade e verdade. E é o que a palavra está dizendo: abandonar a mentira, falar a verdade. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com quem tiver necessidade. Isso é uma nova vida. O cara era um ladrão. Ele recebeu o Evangelho entrou na vida dele, ele agora é uma nova criatura. Ele vai continuar roubando? Continuar furtando? Não. Ele vai abandonar o furto e vai trabalhar agora para ter o sustento e para poder ajudar quem está necessitado. Então isso é ser uma nova vida. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra torpe, mas na hora oportuna a que for boa para a edificação. Veja bem, tem pessoas que eles só falam besteira o tempo todo e se convertem e continuam falando besteira o tempo todo. E aqui a palavra está dizendo: não saia palavra torpe da vossa boca. Antes saía, agora não vai sair mais, vai sair palavra boa para edificar as pessoas que estão ouvindo. Então isso é ter uma vida nova com Cristo. O homem velho, a mulher velha, a natureza do pecado foi crucificado. E agora é uma nova vida. O novo homem, a nova mulher, criado segundo Deus, na justiça, santidade e verdade. Veja que o texto continua falando: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados de entre vós. Sede bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. Então o que Deus quer de nós nessa nova vida? Humildade, perdão, amor ao próximo, deixar de fazer aquilo que a gente fazia e fazer agora aquilo que é da vontade de Deus. Andar na luz como filhos da luz, que verdadeiramente somos. E nós ainda podemos analisar aqui o texto da palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim: e já é muito que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios,
levando uma vida de dissoluções, de cobiça, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras e de idolatrias abomináveis. Agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição, e vos cobrem de injúria, mas disso hão de dar contas aquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Então observe que muitas pessoas elas ficam escandalizadas porque vê o irmão, a irmã que abandonou aquela vida dissoluta e agora está vivendo de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Então muitos gentios, muitas pessoas do mundo que não são cristãs, que não pautam suas vidas no princípio e na moral que a palavra de Deus nos ensina, eles ficam escandalizados quando uma pessoa sai do meio deles e vai viver o Evangelho. Aí eles começam a escandalizar, como que aquela pessoa agora, ele andava conosco, agora ele não anda mais, ele não faz isso mais com a gente. Mas você vê que a palavra de Deus já está dizendo, já é muito que no tempo passado nós vivemos na ignorância. Agora é preciso abandonar a embriaguez, as dissoluções, que são os maus costumes, as perversões, as idolatrias, porque Deus trará juízo sobre os vivos e os mortos. É isso que a palavra está dizendo. E quando nós abrimos aqui a palavra em Colossenses, capítulo 1, verso 21, diz assim: Vós éreis outra hora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas más obras, mas agora pela morte ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte para, diante dele, vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Veja bem, Cristo, ele nos reconciliou quando ele entregou o seu corpo de carne à morte de cruz, para nos apresentar diante de Deus santos e imaculados. Colossenses 1:23. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebestes, e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então veja que é colocada uma condição. A palavra está dizendo, ora, vocês eram estrangeiros, vocês eram inimigos de Deus, vocês não faziam parte da comunidade de Israel, vocês não eram o povo escolhido de Deus, eram inimigos, eram estrangeiros, eram gentios. Mas Cristo, através do seu corpo de carne, quando ele entrega o seu corpo à morte, ao sofrimento e à morte, ele nos reconciliou com Deus. Ele nos apresentou sem mancha, ou seja, todo aquele que crê nele. Mas tem uma condição, verso 23, contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, sem vos afastar da esperança do Evangelho que recebestes. Muitas pessoas estão no meio cristão, mas já se afastaram da esperança do Evangelho. Estão no meio cristão, mas vivem à maneira dos gentios, na glutonaria, na idolatria, no adultério, na embriaguez, não têm domínio próprio, não têm autocontrole, já perderam a esperança. Então veja que Cristo fez a sua parte e está feito, ele não volta atrás. Agora, se você recebeu Cristo, se tornou uma nova criatura, mas você não está permanecendo no Evangelho, você não será salvo, porque você se esqueceu da sua antiga purificação dos pecados e está voltando ao erro. Então, irmãos, é muito sério a palavra de Deus, é muito sério, a palavra é muito clara. Aquele que fazia isso, não faça mais.
É preciso andar na luz como Ele está na luz. Então o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Amém? Irmãos, essa palavra ela nos traz um renovo, porque ela nos traz uma verdade que nós precisamos entender, que nós fomos feitos nova criatura. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que passa pela morte e ressurreição de Jesus, é uma nova criatura. E é preciso se portar como tal e caminhar nessa certeza. Não ficar vacilando na fé. Hoje a pessoa é crente, amanhã já não é mais. Não pode ser assim. É preciso, como diz aqui o verso 22 de Efésios 4, a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho que se corrompe a sabor das concupiscências enganosas, e renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Amém? Que a paz de Deus seja com todos vocês. Meu nome é Abimael, eu sou servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Deus me deu o ministério de reconciliação. Peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, para que sejam edificadas pela palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe.